Pessoal, estamos iniciando aqui a nossa aula 3, que vai falar sobre a estrutura da dissertação envolvendo a introdução. Esta aula consiste na análise da estrutura interna do parágrafo de introdução. Também eu coloquei para vocês, como um arquivo, muito importante, um eixo temático sobre educação, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, do porquê que eu enviei esse material, e também iremos fazer uma série de exercícios de introdução. Para esta aula, vocês não mais irão fazer uma redação por inteiro, uma redação completa. Vocês vão fazer somente a introdução. Ou seja, a partir de agora, a gente começa a treinar aquelas técnicas específicas de domínio da estrutura interna dos parágrafos de vocês. Lendo as redações que vocês enviaram lá na plataforma, e depois eu conversei também com os corretores do que eles acharam a respeito do texto de vocês, e eu também observo cada redação, cada correção, vejo de pertinho como está funcionando, a gente precisa, a partir de hoje, aprofundar nesse critério aqui específico. Ó. Circulei de vermelho, apareceu para vocês aí? Sim. Sim. Beleza, então, show. Quando a gente fala da questão da introdução, a gente precisa relembrar o seguinte: título é obrigatório e ele precisa estar inserido. Geralmente, a gente vai inserir o título na linha 1. Em seguida, professor, eu posso pular uma linha ou não? Você pode pular uma linha, mas eu sugiro que você não pule, por quê? Você vai perder uma linha que vai servir de desenvolvimento da ideia. O título, ele consiste numa seguinte estrutura. A gente vai trabalhar com um parágrafo. Então, desculpa, o título não, a introdução. A introdução, ela consiste em um parágrafo que eu vou trabalhar de 5 a 6 linhas, especialmente. Então, a introdução é um único parágrafo de 5 a 6 linhas. Chorando, explodindo, gritando, esperneando, você pode chegar a 7 linhas. Mas o interessante é que você consiga apresentar dentro de 5 e 6 linhas, que também corresponde à mesma quantidade de linhas do parágrafo de conclusão. É interessante retomar o que eu falei para vocês, que os parágrafos da ponta, como a introdução e a conclusão, precisam ser menores que os parágrafos do meio, como os de desenvolvimento, porque o nome já diz, é onde você, de fato, vai ampliar, desenvolver, aprofundar a sua discussão. Quando eu falo deste parágrafo, a gente precisa entender o que necessita estar dentro dessa estrutura. Porque não é somente você iniciar o seu texto. É um parágrafo que exige técnica, que exige ideia, que precisa ser apresentada para que, de fato, você consiga ter uma nota muito alta. Então, olha só, dentro dessa estrutura, eu preciso cumprir 3 funções que são importantes. Quando eu falo da introdução, o meu primeiro critério é o que eu procuro chamar de contextualização. Essa é a primeira função dentro de uma introdução. A outra função, dentro ainda da minha introdução, é o que eu chamo de apresentação do tema. E, por último, a minha última função dentro da introdução é o que eu procuro chamar de tese com 2 argumentos. E aí, quando eu falo da tese com os 2 argumentos, eu retomo o seguinte: todas as redações que eu li da plataforma que vocês enviaram ainda não apresentaram claramente a tese com os 2 argumentos. Eu consigo validar, eu consigo entender que esse ponto na introdução, ele é tão importante que ele, em média, somente deve valer 40% da sua nota. Então, é importantíssimo que vocês saiam desta aula hoje sabendo o que é uma tese com 2 argumentos. Como que eu consigo apresentar? Como que eu consigo direcionar essa ideia? Vamos lá. Essas 3 funções específicas, elas precisam estar inseridas dentro de um parágrafo, tá? Então, é um único espaçamento que eu faço e dentro desse espaçamento eu desenvolvo essas ideias aplicando essas funções. O que seria uma estratégia de contextualização? Estou avisando aqui, tá, pessoal? Qualquer dúvida pode me interromper, pode mandar uma mensagem aqui no chat, sem nenhum problema. A estratégia de contextualização é uma forma
diferenciada de você apresentar o seu tema. A banca pediu para que você desenvolvesse uma redação a respeito daquele tema. Você não pode iniciar o seu texto como se o corretor tivesse noção, conhecimento da temática que você está falando. Isso não se faz. É necessário que na introdução você evidencie a referência à temática que a banca solicitou. Então, se é para falar sobre o alto índice de evasão escolar, você tem que iniciar essa redação falando sobre esse aspecto, mas pode ser de uma forma diferenciada. Existem diversas estratégias para isso. Você pode começar essa redação apresentando uma lei, você pode começar essa redação apresentando um conhecimento pedagógico, apresentar essa redação trazendo um filme, uma série, uma citação, um contexto histórico, um contexto geográfico, uma situação concreta, um exemplo que a gente vivencia em sala de aula. É algo diferenciado que faça referência à temática específica. Eliana, devemos escrever a palavra título e depois título? Não, isso não se faz, tá? Deixa eu só voltar para esse ponto aqui rapidinho que eu já tinha mencionado. Ó. A banca, eu não lembro, porque é muito difícil a IBAN fazer prova de redação. Geralmente, a folha de redação pode vir título, 2 pontos e uma linha. E aqui vem as relações, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Se a sua folha de redação do concurso vier dessa forma, você vai entender que o título precisa ser colocado aqui, onde a banca indicou. E a primeira linha já é a sua introdução, é o início do seu texto. Só que a banca pode trabalhar de uma outra perspectiva. Ela não pode apresentar o título e trazer para você somente a quantidade de linhas. Se ela faz isso, o seu título precisa estar inserido na linha 1. Deu para entender? Posso seguir? Posso, Eliana, seguir? Tirei sua dúvida aqui? Entendi. No caso, não escreve título, só direto o título. Isso? Não escreve título, vai direto, tá? Tá. Na linha 1, centralizada, a gente já vai entender que aquilo ali é o seu título. Bom, voltando aqui para o aspecto da introdução. Então, a gente precisa entender que esse parágrafo, de 5 a 6 linhas, precisa cumprir 3 funções. A primeira função é uma contextualização, que é o que a gente chama de uma estratégia de abertura. Então, eu vou iniciar meu texto falando de uma forma diferenciada. Eu vou fazer uma citação filosófica, eu vou trazer a LDB, eu vou trazer o ECA, eu vou trazer o Estatuto, eu vou trazer a BNCC, as diretrizes curriculares, qualquer repertório que você tenha, que você consiga trazer para o seu texto como uma estratégia de abertura. Professor, eu não consigo isso. Primeiro você tem que tentar. Eu já falei para vocês desde o início que eu estou ensinando redação para que vocês consigam tirar uma nota excelente. Se você quer tirar uma nota média, mediana, você vai seguir os padrões de textos que existem por aí. Né? Média, mediano, todo mundo vai tirar essa nota aí, que você já sabe como é que vai lidar. Então, a tentativa é fazer com que vocês consigam alavancar essa nota, tá? Então, vamos lá, vamos por parte, sem desespero, sem gritaria, vamos dar certo. Então, ó, a contextualização é uma estratégia de abertura. Então, no início do seu texto, você tem que trazer alguma referência textual, alguma referência cultural, filosófica, sociológica, que discuta sobre o tema. Em seguida, você vai fazer o que a gente chama de apresentação do tema. Na última aula, quando a gente falou de interpretação do tema, eu mostrei para vocês que um tema tem palavras-chave. Você precisa destacar as palavras-chave, explorar o vocabulário para que você consiga entender a temática. Essas palavras-chave precisam estar inseridas na sua introdução, justamente para que você comprove para a banca o seguinte, ó, eu não fugi do tema. Você pediu para eu escrever sobre isso e eu estou claramente escrevendo sobre a proposta que foi solicitada. Porque o que a gente viu, se você não fala sobre o tema, é 0. Se você fala parcialmente sobre o tema, você vai tirar aí no máximo 50%, tá? Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Bom, seguindo então a nossa proposta. A tese com os 2 argumentos seria o quê? Galera, isso aqui é o ponto mais importante, tá? Eu falando, parece que fica um pouco solto, mas quando eu mostrar no texto, vocês vão perceber essas noções, tá? Fica tranquilo.
Vocês precisam entender que a tese é o meu ponto de vista. Ou seja, é nada mais, nada menos que a minha opinião. É o meu desenvolvimento da ideia. Não existe um texto dissertativo, argumentativo, sem opinião. Se você não consegue ser capaz de mostrar para a banca qual é a sua tese, você falhou na organização do texto. Você falhou na construção da ideia. É por isso que a sua nota, por exemplo, não passou de 10, não passou de 11, porque você não deixou claramente a sua tese. Você não conseguiu mostrar para a banca, de uma forma organizada, qual é o ponto central de discussão que você vai levantar a partir do tema escolhido por ela. Então, quando eu falo da minha tese com 2 argumentos, é justamente você ser capaz de observar o seguinte: o tema está ali. Do tema, quais são os 2 pontos centrais que eu quero desenvolver, que eu quero retratar, que eu quero buscar? A redação, ela tem uma organização interna. Vocês são professores, vocês sabem escrever, vocês entendem sobre os problemas, vocês entendem sobre educação. O que às vezes a gente não tem são as técnicas, as habilidades de colocar nosso pensamento, a nossa abordagem no papel. Mas isso a gente consegue aprender com técnica, com prática, tá? Vai chegar lá, Daiane. Vamos chegar lá, vai ficar claro esse ponto aí. Então, olha só. A tese com 2 argumentos é o seguinte: existe um tema. A partir desse tema, quais são os 2 pontos centrais que eu quero discutir a respeito dele? Se o tema está trabalhando para mim com alto índice de evasão escolar, quais são os 2 pontos centrais que eu quero discutir a respeito desse tema? Eu vou escolher qual relação. Eu vou colocar em pauta quais pontos que vou, na verdade, me aprofundar no desenvolvimento das minhas ideias. Isso é a tese com os 2 argumentos. Isso não ficou claro nas redações de vocês, tá? E a partir de hoje, o nosso objetivo eu preciso mostrar para a banca o seguinte: eu tenho esses 2 pontos aqui, eu tenho essas 2 causas, eu tenho essas 2 consequências, eu tenho essas 2 importâncias que vou desenvolvê-las a partir do meu texto. Então, vamos lá. Entendendo essa estrutura, até aqui alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer ligar o microfone, pode falar, pode ficar à vontade. Alguma dúvida? Posso seguir? Pode seguir, por mim. Ok. Então, olha só. Eu trago aqui para vocês um parágrafo que a gente já chegou a observar, mas agora a gente vai ver com os novos olhos. Primeira estratégia que eu vou passar para vocês aqui é o seguinte: quantas redações vocês vão apresentar no concurso? Uma. Então, se você só vai apresentar uma redação, é importantíssimo que você ache o seu modelo. Crie a sua estrutura. Veja a sua melhor ideia. E vá treinando a partir do contexto, da estrutura que você construiu. A gente vai perceber aqui, mais uma vez, que esse parágrafo ele é estruturado. Você pode seguir a organização dela, pode fazer pequenas adaptações nesse material inteiro. É um material para você utilizar. Quando você for sentar para fazer a introdução, olhe as introduções que estão no material e tente adaptar de acordo com a sua realidade. Veja a palavra que foi colocada, veja se você não está repetindo, veja a frase que ele usou para apontar a tese, veja a palavra que ele usou depois do ponto final. Isso é estratégia e vocês precisam fazer isso. Usem este material com o objetivo de aprimorar o seu texto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui essas 3 funções e vou mostrar para vocês como essas 3 funções estão dentro do nosso parágrafo. Eu tenho o seguinte tema: a prática do bullying nas escolas brasileiras. A gente sabe que dentro desse tema, as palavras-chave são, ou seja, as principais: prática, que a gente discutiu, bullying e escolas brasileiras. Então, eu preciso desenvolver uma redação a respeito da prática, ou seja, da ação que o bullying tem nas escolas brasileiras. Olha a introdução, como que ela é construída, como que ele faz, como que ele organiza esse pensamento. Eu vou colocar aqui para vocês, numa legenda, de amarelo a contextualização, vou colocar de vermelho a apresentação do tema e vou colocar de azul a tese com os 2 argumentos, para vocês conseguirem perceber como que isso é construído internamente no parágrafo. Eu tenho o seguinte:
Se o meu tema é a prática de bullying nas escolas brasileiras, a primeira estratégia que eu faço dentro de uma introdução é, eu tenho que contextualizar. Então, eu tenho que abrir essa redação, eu tenho que fazer essa abertura. E a dificuldade de vocês geralmente é, como que eu começo a redação? Gente, não tem técnica, não tem medo, é só você iniciar o texto. Eu vou falar de algumas técnicas que a gente vai ver aqui. Você pode definir, você pode fazer uma estratégia fotográfica, você pode fazer uma estratégia cultural, pode fazer uma estratégia tradicional, com frases-chave que a gente vai ver, pode trazer uma lei, desde que aquilo tenha sentido com o tema. Então ele diz o seguinte: o filósofo Jean-Paul Sartre acertou ao dizer que, abre aspas, a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Ponto final. Olha só. Quando eu entendo o que eu preciso fazer em cada momento do meu texto, a organização da ideia, a coesão e a coerência, elas ficam impecáveis. Por quê? Eu entendo que na introdução eu tenho que contextualizar. Então, vou apresentar o tema de forma diferenciada. Fiz a minha contextualização? Ponto final. Agora eu vou fazer a apresentação do tema. Fiz a apresentação do tema? Ponto final. Agora eu vou fazer a tese com 2 argumentos. Fiz a tese com 2 argumentos? Ponto final. Eu não vou ficar perdido. Eu não vou ficar confuso. Eu não vou ficar, caraca, o que eu coloco agora? Por onde que eu começo? Por que eu parei aqui? Será que eu sigo? Você se perde na organização do texto quando não se domina a estrutura interna da redação. Então veja que aqui o candidato trouxe uma citação que fala diretamente sobre a prática do bullying. O filósofo Jean-Paul Sartre acertou ao dizer que a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Ponto final. Agora, ele vai fazer uma estratégia que a gente chama de apresentação do tema. Como assim uma apresentação do tema? Vejam, tal pensamento reforça a ideia de que, veja que essa frase, ela está cumprindo o papel semântico dela muito forte. Essa citação que eu trouxe anteriormente, ela não está perdida. Eu estou fazendo um link, uma costura, ligando uma ideia à outra. Então, a tal pensamento reforça a ideia de que o problema do bullying nas escolas do Brasil precisa ser o quê? Sanado, pois em qualquer situação de agressão não há ganhos, apenas há perdas. Ponto final. Veja que agora ele faz a apresentação do tema. As palavras-chave estão totalmente inseridas aqui, ó. Ele cria um link com a frase anterior, com a citação anterior, para que haja uma espécie de coesão e incoerência, para que haja um link da informação que ele está trazendo no texto, justamente para quê? Apresentar a temática e mostrar para a banca o seguinte: ei, eu não fugi do tema. Você pediu para falar sobre isso e eu estou falando sobre isto. Ele faz a contextualização, em seguida ele faz a apresentação do tema e ele vem para a melhor parte, que é de azul. Essa é uma questão séria que acontece tanto por falta de mobilização social quanto por descaso das instituições de ensino. Quando eu falo para vocês que é uma tese, que é uma opinião, é porque isso pode ser facilmente discutido, discordado. Quando eu falo que, primeiro, isso é uma questão séria, é a minha opinião. E essa questão séria, ela acontece porque há uma falta de mobilização social, é a minha opinião, porque você pode discordar. Quando eu falo que isso acontece por descaso das instituições de ensino, é a minha opinião, porque você também pode discordar. Quando eu falo que é necessário que se apresente a tese, é porque você precisa deixar perceptível na sua redação a sua opinião. Professor, e como que eu deixo claro a minha opinião? Apontando os 2 pontos centrais que serão discutidos. Quando eu olho para o tema, a prática de bullying nas escolas brasileiras, os 2 pontos centrais que o candidato levantou é o seguinte: que o bullying é uma questão séria que acontece tanto por falta de mobilização social quanto por descaso das instituições de ensino. Esse é o meu argumento 1, esse é o meu argumento 2.
Ou seja, eu estou apresentando, já vou deixar vocês falarem, tá, pessoal? Só para fechar aqui a ideia. Eu estou apresentando 2 pontos centrais de discussão. O que isso significa? Que no meu desenvolvimento 1, o próximo parágrafo, eu vou falar somente sobre a falta de mobilização social. Em seguida, o meu outro parágrafo, eu vou falar somente sobre descaso das instituições de ensino. E, por último, é a minha conclusão. Acabou. Eu tenho que deixar perceptível para a banca quais são os 2 pontos centrais que eu vou escolher discutir dentro daquele tema. Podem perguntar. Vamos embora. Quem começa aí? Então, Melissa? eu posso fazer uma frase afirmativa, dizendo que o problema do bullying é por causa disso, X, que eu vou discorrer no segundo parágrafo, né? É isso que a gente está vendo E aqui. outra coisa, as 3 partes da introdução, elas são necessariamente nessa ordem ou eu posso mudar a ordem? É necessário que elas estejam nessa ordem, tá? Você não pode começar o seu texto dando a sua tese se você não apresentou nenhum tema antes. Então, veja que é uma relação de organização lógica interna. Primeiro, eu trago uma ideia, um repertório que eu tenho, depois eu apresento o tema que a banca solicitou, e em seguida eu digo a minha opinião, apresentando 2 pontos centrais que eu vou discutir, ou seja, 2 argumentos. Então, tem que seguir essa estrutura. Mais alguma ideia, pessoal? Mais alguma pergunta? Até aqui tudo bem? Tá muito difícil? Pergunta. Eliana, tá tudo bem? Não, assim, eu acho que é um pouco difícil, né? Saber o que a gente vai desenvolver assim de forma antecipada. Porque, assim, se a gente já vai usar na introdução esses 2 argumentos, Aham. então tem que ser pensado, né? Não, sim, claro. Porque, assim, geralmente, eu sou assim, quando eu faço a redação, eu vou pensando e vou escrevendo. Não, Então, a gente já... pode fazer isso, tem que ser um pensamento prévio. Na verdade, Você não sugere, assim, que a gente faça um rascunho, uma parte da prova, um rascunho depois, ou a gente perde muito tempo fazendo isso? Na verdade, Eliana, o que você faz é uma competência a ser avaliada, porque isso comprova que você não teve planejamento textual. A folha de redação, de rascunho, ela está ali justamente para isso. A gente precisa, antes de sair escrevendo, organizar a ideia. Então, a partir dessa aula, você já sabe que eu não posso sair escrevendo. Eu tenho que antes pensar em 2 pontos centrais desse tema. Então, justamente, quando eu pego o seguinte, ó, exemplo, o alto índice de evasão escolar. Ó, vamos supor que o tema da redação fosse esse, o alto índice de evasão escolar. Cara, eu vou sair escrevendo, vou falando sobre evasão escolar. Não, você não vai sair escrevendo. Você tem que, antes de sair escrevendo, pensar o seguinte: quais são os seus 2 argumentos? Quais são os seus 2 pontos centrais que você vai discutir sobre o alto índice da evasão escolar? Você vai falar sobre o quê? E aí, existem sempre 2 perguntas que me ajudam muito no desenvolvimento da ideia, que é o seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês. O que gera o problema? Então, quando eu olho para cá e vejo essa questão, deixa eu só silenciar vocês rapidinho na hora que vocês falam comigo, tá? Só para não atrapalhar o raciocínio. O alto índice de evasão escolar, esse aqui é meu tema. E eu me pergunto, o que gera o problema? E eu me pergunto, quais são os impactos? Isso eu preciso fazer antes de sair escrevendo. E aí eu vou perguntar para vocês agora, eu quero que vocês me ajudem aqui, vamos embora. Eu tenho um tema, o alto índice de evasão escolar, ou seja, a galera está saindo da escola. O que gera esse problema? Por que a evasão escolar ocorre? Alguém diz aí para mim? Escreve, por favor, vamos embora?
Razões sociais, financeiras. Então, essas razões sociais financeiras a gente pode colocar como desigualdade social, Wesley? Pode ser? Sim, sim. Tá. Mais um outro motivo. Gravidez na adolescência. Ah, Desinteresse? eu tenho gravidez na adolescência. Vou usar meus Professor, argumentos. eu coloquei também que a escola ela tem que repensar o seu ambiente escolar para receber esse aluno e para manter ele na escola. Então, a gente pode falar que... Aqui você pode falar que a prática pedagógica está ultrapassada, que o currículo Isso, está adequado. A gente pode botar aqui currículo antiquado. Vou colocar bonito. isso, isso, repensar o Desmotivação currículo. também dos docentes, A desmotivação dos docentes... por conta do Aham. salário. Tá, ótimo. Cuidado para não sair falando disso, que daqui a pouco a gente está fugindo. A gente está falando sobre a valorização profissional. A gente tem que só mencionar isso. Ó. Ah, isso aí que contribui para a evasão escolar. Deixa eu dar uma olhada aqui. A pobreza, a necessidade de ajudar os outros. Ó. Falta de acesso à internet também é um ponto interessante aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Ó? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pais desempregados. Então, a gente pode colocar que é a condição de miserabilidade, a relação da pobreza, a relação da falta de emprego, a falta de empregabilidade, né? A pobreza familiar. Então, eu estou pensando em diversos fatores que geram o alto índice de evasão escolar. Então, eu posso, dentro desse meu prévio planejamento, pensar o seguinte, quer saber? Eu vou falar sobre desigualdade social e vou falar sobre currículo antiquado. Ou seja, esse currículo está ultrapassado. Esse currículo não atende mais à diversidade social que a gente tem na escola. E por isso o aluno não consegue ficar aqui. E aí eu venho aqui, ó, na minha apresentação. Essa é uma questão séria que acontece tanto pela desigualdade social quanto pelo currículo antiquado. Ponto final. Eu já tenho meus 2 argumentos. Eu já deixei claro para o corretor quais são os 2 pontos que eu vou desenvolver. Essa é uma questão séria que acontece tanto pelo alto índice de desigualdade social quanto pela permanência de um currículo antiquado nas escolas. Acabou. Isso foi o que vocês disseram. Só que vocês querem sair escrevendo sem antes planejar a ideia. Eu minimamente tenho que antes saber quais são os 2 pontos que eu vou discutir. Porque aí, quando eu sei desses 2 pontos, eu entendo que, caraca, eu vou ter que fazer um parágrafo sobre desigualdade social. E aí, nesse parágrafo de desigualdade social, eu vou dizer, poxa, as crianças saem da escola porque precisam trabalhar para ajudar as famílias, porque as famílias são muito pobres e, consequentemente, eles acabam vivendo uma situação de alta vulnerabilidade, vivem uma situação de subcidadania, acabam entrando em trabalhos análogos à escravidão, pela ausência de educação, não reconhece seus direitos, você vai aprofundando. Eu sei que eu tenho que fazer um outro parágrafo agora sobre o currículo antiquado. Então, olha só, o currículo da escola não está adequado à realidade do aluno. O aluno não consegue ver importância naquilo que se ensina na escola, porque o ensino não acompanha as evoluções sociais. Você já sabe previamente o que vai escrever quando aponta especialmente quais são os seus 2 argumentos. Está fazendo sentido, pessoal? Está caminhando? Muito, muito sentido, professor. Oi. Oi, Isa. Fala comigo. Não, tá ótimo, professor. Tá caminhando muito. Tá indo agora, gente? Podemos fazer um rascunho antes ou isso nos faz perder tempo? Eliana, não existe fazer redação sem fazer rascunho, tá? Isso está fora de cogitação. A gente sempre tem que fazer um rascunho antes. Por isso que o nosso tempo de prática requer técnica. A gente tem que treinar muito para que isso não nos torne uma perda de tempo absurda. Para você ficar na redação fazendo uma redação de 3 horas, se você tem 4 horas para fazer uma prova. Então, o bom da redação é que você consiga desenvolver em 1h30. Professor, como que eu vou desenvolver uma redação em 1h30? Treinando. Cronometra. Coloca no papel. Começa a estudar. Vê a estrutura. Foca. Começa a usar os argumentos. Vocês vão perceber, olha para cá, olha para mim, presta atenção.
vocês vão perceber que a desigualdade social é argumento para quase todos os temas que envolvem educação. Vocês vão perceber aqui, por exemplo, que a falta de formação continuada do professor é argumento para quase todo tema que envolve educação. O currículo antiquado é argumento para quase todo tema que envolve educação. Ah, como assim, professor? O tema difícil que vai cair para você, por exemplo, o ensino da cultura e da história africana nas escolas. Putz, difícil a beça para escrever. Opa, quais são os meus 2 pontos centrais aí? Falta de formação continuada para os professores e currículo antiquado. Acabou. Acabou. Você já tem 2 argumentos que você já sabe do que desenvolver. Então, não tem como sair escrevendo uma redação sem previamente planejar quais são as ideias que eu vou apresentar dentro do meu texto. Tudo bem? Eu fico empolgado, redação é lindo, eu acho sensacional. Cadê a galera de matemática que está muito silenciada aí? Tá tudo bem? O Wesley, o Wallace, Matheus, como é que tá? Vou começar a falar o Tô nome. vivo. Tá vivo, Wesley? Ainda. Ainda, beleza. Tá vivo, então tá bom. Deixa eu ver quem é que tá aqui para eu perguntar. Lelê, tá tudo bem aí? Camila, Joyce, tá indo? Beleza? Quem é a Kai, gente? Tá com o nome de Tá Kai? indo, tá ok. Tá ok, então. Tá Tá tudo indo sim, professor. show, Camila. Beleza. Se alguém puder dizer aí para mim quem é Kai, eu não sei quem é. Para eu chamar aqui e falar, né? Conversar, ver se tá tudo bem também. Kátia, tá tudo bem? Posso seguir? Então, ó, vou começar aqui agora com a parte que a galera gosta muito, né? Eu vou falar de algumas formas de iniciar essa redação, tá? A gente vai chegar no nível prático, rápido, ágil, tranquilo, direto, bacana, para um nível que exige um pouco mais de conhecimento, que, consequentemente, em determinados momentos, isso pode contribuir para a minha nota. Ponto. Não, isso não significa que um tipo de contextualização é melhor que o outro. Ah, tá ótimo, Simone. Tá ótimo, seja bem-vinda. Então, olha só, não significa que o tipo de contextualização seja diferente, tá? O que eu tô, na verdade, é diferente, mas o que, na verdade, eu vou confundir, né? O tipo de contextualização é diferente, mas isso não significa que um faz com que você tenha uma nota muito melhor que o outro. Não. Na verdade, você tem cartas na manga. É isso. Você vai usar habilidades diferentes aqui para desenvolver o seu texto, para trazer maior produtividade, aquilo que te traz técnica, força, argumentatividade, consciência do que você está escrevendo. Então, ó, o que é uma estratégia tradicional, professor? É a estratégia da frase pronta. Você só vai preencher ali com as informações que convém. Então, eu tenho, ao se pensar sobre, joga o tema. É possível afirmar que faz uma pequena explicação. Ponto final. Entre os diversos fatores relacionados a esse fenômeno, vale destacar, vai deixar claro qual é o seu argumento 1 e vai deixar claro qual é o seu argumento 2. Dessa forma, será possível compreender tamanha relevância dessa questão. Acabou. Isso aqui, na introdução, ela está pronta. É um padrão. Você vai seguir esse padrão e você só vai preencher. Ao se pensar sobre, tu vai jogar o tema que a banca trouxe. É possível afirmar que vai fazer uma breve explicação a respeito desse tema e depois tu vai meter os argumentos. Ó, entre os diversos fatores relacionados a esse fenômeno, vale destacar a desigualdade social e o currículo antiquado. Dessa forma, será possível compreender tamanha relevância dessa questão. Acabou. Sua introdução está pronta. O que você vai ter que fazer agora? Se dedicar a explicar o argumento 1 e o argumento 2. O argumento 1 é do seu desenvolvimento 1 e o argumento 2 é referente ao seu desenvolvimento 2. É entendido isso daqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso seguir? Não. Pode, professor. Tá, ok. Então, ó,
Esse é um exemplo de estrutura. Ah, professor, eu posso usar? Pode. Do jeito que está aí? Pode. Do jeito que está aí. Com as palavras que estão aí? As palavras que estão aqui. Você pode utilizar essa proposta sem nenhum problema. Você só vai ter que ter uma capacidade maior de, minimamente, explicar o tema e de deixar claro quais são os seus 2 argumentos. Acabou. Lindo, perfeito, fenomenal. Você também pode utilizar a segunda estrutura. Essa é uma estrutura 1 e essa daqui é uma estrutura 2. Vejam. É perceptível que... Traz o tema. Traz diversas divergências ou convergências de opiniões, principalmente em relação a... Você pode também aqui trazer uma relação. Na verdade, eu vou mudar aqui para vocês, só para vocês pensarem. Ó. É perceptível que a educação traz diversas convergências de opiniões, principalmente em relação à evasão escolar. Então, ó, é perceptível que a educação traz diversas convergências de opiniões, principalmente em relação à evasão escolar. Dentre tantos aspectos, destacam-se a desigualdade social e o currículo antiquado. Ó. Só assim será possível perceber a complexidade dessa situação. Acabei minha introdução. Eu vou falar sobre o argumento 1. Depois de falar sobre o argumento 1, eu vou falar agora sobre o argumento 2. No momento que eu desenvolvo as minhas ideias. Ficou claro? Ninguém tem dúvida? Posso seguir? Wesley, como é que foi? Matheus? Falem comigo, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão tão quietos. O que está acontecendo? Geralmente vocês falam a beça. Melissa, tudo bem? Deu para entender? Só ouvindo mais. É o que, Wesley? Dia de ouvir. É o que você falou que eu não ouvi? Dia de ouvir. Fala menos que tá ficando tudo mais claro. Tá mesmo. A aula tá tão boa, esse professor, que não tá nem de falar. Não, Só ficar te ouvindo. Não quer interromper. Não, então tá bom. Você tá bom. Ó, essa daí é tradicional. Essa daí é para aquele cara que tá assim, ó. Né? O bagulho tá tenso, tá demais, o negócio tá sinistro. Aí vai, filho. Voa, passarinho. Que Deus vai te ajudar. Tá bem que não citou meu nome. Não citando o nome de ninguém, né? Já bobeira. Palhaçada, a aula tá gravada. É assim mesmo, né? cara. Vai atingir várias corações. Por que não falou isso antes? Calma. A gente vai soltando aos poucos, né? Os presentes, vamos soltando aos poucos. Mas, ó, não é só essa estratégia aí, não. Primeiro, ninguém vai perguntar. Eu vou passar e ninguém vai perguntar o que é divergência e o que é convergência. Aí vocês estão tudo em silêncio aí. Marquei até de amarelão ali, ó. Você só vai dizer o seguinte, é perceptível que a educação traz diversas divergências, quando essas opiniões elas são extremamente contrárias, diferenciadas de fato. É porque tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Ou você pode dizer que traz diversas convergências, ou seja, opiniões de um mesmo caminho, de uma mesma ideia, de uma mesma fonte. O que a gente está falando aqui são de convergências. Por quê? A desigualdade social e o currículo antiquado são problemas que caminham juntos. Então, a desigualdade não é um ponto positivo e o currículo não é um ponto negativo. Não. Então, a gente está trabalhando aqui com convergências. É bom vocês usarem essa palavra aí. Estou começando a gostar de redação. Wallace, daqui a pouco vocês estão amando redação. Redação é só um processo. Isso porque não tiveram aula de oração subordinada. E quando a aula de oração subordinada acontecer, vocês vão sair daqui e vão fazer letras. É sempre assim. Então, vamos embora. Então, ó, parei, tradicional está aqui. É esse tipo de modelo primeiro que eu tenho para vocês. Tá? Professor, é o único? Isso eu duvido. Mateus não duvida da minha capacidade. Pare, graça. Esse é o único? Não. Existem outras estratégias que eu vou mostrar para vocês agora. Mas são estratégias que vão exigir uma capacidade de pensamento, de organização, que isso contribui bastante para o seu texto. Então, bora lá. Vamos ver o que eu tenho aqui para desenvolver para vocês. Próxima página.
Ó, eu posso também fazer uma estratégia por definição. Como assim uma estratégia por definição? A estratégia por definição, ela trabalha no seguinte, você tem uma palavra-chave do tema. Então, ó, vou pegar aquele tema lá principal que quase todos os parágrafos vão falar sobre ele, tá? A prática do bullying no espaço escolar. Então, se eu tenho a palavra principal ali é bullying, o que é uma estratégia por definição? Você pega a palavra principal do tema e define. Diz com as suas ideias o que significa. Vamos supor que, por exemplo, o tema de redação falasse sobre alfabetização e letramento. Você pega esses dois termos e conceitua. Vamos supor que o tema de redação fale sobre a importância da educação financeira no espaço escolar. Você pega educação financeira e conceitua. Vamos supor que o tema de redação ele vai falar sobre o uso das tecnologias no ambiente formador escolar. Você pega a tecnologia e conceitua. Então, você pegar a palavra-chave do tema e conceituar. Então, ó, exemplo. O bullying, veja que a palavra-chave do tema é bullying. E aí o cara fez o quê? Definiu. Bullying caracteriza-se por atos repetidos, sistemáticos e intencionais de violências verbais ou físicas contra um ou mais indivíduos. Veja que aqui ele fez uma estratégia de contextualização. O que é, professor, uma estratégia de contextualização? Ele apresentou a redação, iniciou o seu texto, abriu o seu texto de uma forma diferenciada. Ele simplesmente pegou a palavra principal e definiu. Isso é a contextualização. Veja que agora ele vai fazer a apresentação do tema direto. A prática dessas agressões é bastante... E no lugar desse ou, poderia ser e ou. Pode sim, não tem nenhum problema não, tá? A prática dessa... Isso aí já é um ponto argumentativo da forma de pensar, tá, Matheus? Poderia ser sim. Professor, oi. Essa definição tem que ser literal com o significado da palavra ou tem que se adaptar com... Não necessariamente pode ser o que significa no dicionário, né? Às vezes, você não sabe exatamente o que está no dicionário, mas a sua explicação é de boa. Por exemplo, vou dar um exemplo aí do que a gente discutiu hoje, quando você falou lá da questão de engenharia. Se cai uma prova sobre resistores, por exemplo, você pega resistor e conceitua. O resistor você vai dizer com as suas palavras o que esse elemento é. É a mesma coisa aqui. Você vai pegar a palavra principal do tema e vai definir com as suas palavras o que a palavra principal significa. Deu para entender? Pode acontecer de ter, por exemplo, um tema ou uma palavra-chave que você não tenha o conhecimento ou a convicção da definição de forma literal. Aí você tem que contextualizar essa definição. Exato. Você pode contextualizar essa definição ou, se tem um tema que é a palavra principal, eu não sei a definição, o que você vai fazer? Não vai usar. E aí tu vai usar o quê? Uma outra estratégia. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que a aula de redação é aula de estratégia. Então, você tem que usar a estratégia que você mais se adapta, né? Está acostumado, se adequou na produção do texto. Pô, caiu uma palavra lá, por exemplo, se o tema de redação, se a questão da redação vai falar na área de vocês sobre alfabetização e letramento. Porra, sei lá o que é alfabetização e letramento em suma? Então, eu vou usar a estratégia por definição. Eu vou usar uma outra estratégia, vou pegar a tradicional, por exemplo. Ao se discorrer sobre alfabetização e letramento, aí você vai usar uma estratégia tradicional. Então, o que eu estou mostrando são campos de possibilidades. Então, você vai vendo essa possibilidade, acho isso bacana. Eu vi no curso que eu posso fazer desse jeito, acho que aqui dá. Por quê? O exercício da introdução que eu passei para vocês é justamente isso. É o momento em que vocês precisam treinar para ver, para se descobrir. Pô, cara, me dei super bem nisso aqui, hein? Eu vou seguir essa estrutura. Ó, já sei que essa estrutura não dá para mim, descarto. Porque a aula de redação é técnica e vocês precisam ver a técnica que atinge vocês. Tá? Então, aqui é o pensamento. Viu na prova que tem uma palavra-chave que você não domina muito? Não usa por definição. Viu na prova que tem uma palavra-chave que você domina? Pode definir, porque vai dar bom. Vai ser produtivo para você. Tá? É isso que o Wesley trouxe, foi muito importante perguntar isso também. Que caso a gente
ficar boiando no tema. Aham. Aí a gente corre lá para tradicional, né? Vai para tradicional. O que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: não existe isso, tá? Isso é um erro, né? É um erro quando eu falo assim: a galera vai para a prova com uma estrutura só. Gente, se cai um tema que tu não domina, tu vai ficar desesperado. E às vezes aquele tema não vai se encaixar na estrutura que você montou, não. Então é interessante que você tenha a sua estrutura, mas que você tenha uma carta na manga, porque você treinou até a prova, então você sabe, ó, essa estrutura aqui vai dar bom. E não deu não, então vou usar uma outra estrutura. A segunda opção sempre dá. Você só não pode ir com uma opção fechada, que isso pode ser prejudicial para você. Tá? Então você tem que começar a treinar, ver qual é a melhor técnica aí dentro do texto para você. Estou ficando tão confiante com as aulas que já estou torcendo para ter redação no próximo. Eliana, mas o objetivo é justamente esse. Quando eu falo para geral que quando tem redação no concurso é para a gente levantar a mão e glorificar, por quê? Porque a galera tem medo de redação e redação elimina os nossos concorrentes. Então, a possibilidade da gente conseguir a nossa vaguinha, até porque a gente só quer um, é muito grande. Então, ó, a prática dessas agressões é bastante comum nas escolas brasileiras e pode gerar consequências graves tanto para as vítimas quanto para os agressores. Veja que agora o cara só apresentou o tema. Ele tinha contextualizado, agora ele faz uma apresentação temática simples. Ó. O que ele vai dizer agora? O que não pode faltar na tua redação? Quais são os 2 argumentos que você vai utilizar para defender a sua opinião? Aqui, que bonito. Olha que frase linda. Posso usar, professor, na adaptação do meu texto? Deve. Ponto final. Isso ocorre especialmente quando as instituições de ensino ficam inertes diante dessa problemática e também quando as famílias se ausentam da vida escolar dos jovens. Galera, isso aqui dá para ter uma beça. Quando a gente fala assim, isso aí acontece porque a escola não age, não. Sabe por que isso aí acontece? Porque a família não ajuda o filho, não ajuda a criança, não ajuda o aluno. Aí, é o que a gente está vivenciando. Aí eu pergunto para vocês aqui agora, quais são os 2 argumentos centrais dessa introdução? Essa introdução vai se debruçar a falar sobre o quê? Alguém pode dizer aí para mim? E consegue perceber quais são os 2? A inércia das instituições de ensino, tipo, as Isso. escolas não fazem nada diante do problema. E o primeiro Vamos dizer argumento. E qual é o outro? A ausência das famílias nessa temática, de conversar, de... Exatamente. Ó, aqui, ó. Omissão de um, omissão de outro. As 2 coisas estão falando sobre omissão, né? Omissão. Omissão de um, omissão de um lado. Anota aí bonito. Anota aí para vocês terem essas palavras bonitas. Quero dizer o seguinte, omissão, hein? A galera aí, tá fazendo nada. O que era para cumprir o papel não está cumprindo. Então, além da omissão, é uma negligência. Além da negligência, é um descaso. Então, essas palavras aí são palavras excelentes quando a gente desenvolve um texto dissertativo argumentativo, porque demarcam claramente qual é a nossa opinião. E quando eu falo, a escola é omissa, há uma omissão escolar, há uma omissão familiar, há uma negligência escolar, negligência governamental, negligência familiar, descaso escolar, descaso institucional, descaso governamental. São palavras que deixam claro a ausência. É quando a pessoa não cumpre o seu papel. Ou uma palavrinha excelente aqui que indica a minha opinião, inerte. Faz nada, tá parado ali. Beleza? Posso seguir? Deu para entender aqui a estratégia por definição? Você vai iniciar o seu texto definindo a palavra principal, a palavra-chave da temática. Vou mostrar uma outra. Essa daqui eu uso sempre quando eu faço concurso. Eu uso porque eu já estou muito adaptado, né? Já é o meu hábito mesmo. E eu gosto dela porque, para mim, conforme o meu tempo de prática, é a redação que eu consigo desenvolver com mais produtividade. Então, assim, eu sou muito mais rápido escrevendo dessa forma e eu acho que fica, para mim, mais produtivo do que eu pegar uma tradicional, por exemplo. Né? Porque a tradicional a gente vê ali que ela já está pronta.
Então, não tem muita essa autoria do candidato e tal, né? O candidato é muito mais objetivo. Aqui na fotográfica, eu vejo que o cara se organizou e está tentando mostrar a capacidade dele dentro do texto. O que é uma introdução fotográfica? Acho que vocês vão gostar dessa também. Geralmente todo mundo gosta, né? A fotográfica, como o nome já diz, faz referência à foto, faz referência à imagem. Então, você tem um tema. Ó. A partir daquele tema, você é obrigado a apresentar 3 imagens. Como assim, professor, 3 imagens? Você vai criar, preste atenção, você vai criar 3 situações que ilustram aquele tema. E aí você vai apresentar a primeira situação, ponto. Segunda situação, ponto. Terceira situação, ponto. Como assim situações que ilustram aquele tema, professor? Ó, eu estou falando da prática do bullying no ambiente escolar. Aqui, humilhação, intimidação, opressão. Opa! Vejam que quando eu falo de humilhação, tá ligado a bullying. Quando eu falo de intimidação, tá ligado a bullying. Quando eu falo de opressão, tá ligado a bullying. Tem que ser 3 imagens. Podem ser maiores ou podem ser curtas. Mas precisam ser 3 imagens que ilustram o tema. E aí eu venho agora com uma estrutura prontinha, ó. Se liga. Humilhação, intimidação, opressão. Essas são palavras que ilustram bem o cenário do bullying em muitas escolas brasileiras. As agressões sistemáticas e repetitivas ocorrem principalmente devido ao descaso parental e à omissão e negligência das instituições de ensino. Desse modo, medidas são necessárias para que essa problemática seja erradicada. Acabou. Começou, Lelê, com essa? Muito bom, muito bom. O que eu estou mostrando aqui para vocês? O que é uma introdução fotográfica? Vamos lá, vou apagar aqui e vou fazer o passo a passo com vocês. Eu vou apresentar 3 imagens que ilustram o tema. Humilhação, intimidação, opressão. Veja que agora eu estou com uma relação aqui pronta. Ó. Essas são... Coloquei aqui no lugar de palavras, coloquei verbos. Então, essas são ações. Você só vai mudar aqui. Ó. Vou marcar aqui de azul, para você ver onde vai mudar. Essas são que ilustram bem o cenário. Aí tu vai colocar o cenário do tema. Então, ó, pronto. E aí você vai dizer aqui, ó, vai mudar também a temática. Ó, disse a temática, esse problema ocorre principalmente devido. Vai modificar. Vai jogar o seu argumento 1 aqui e vai jogar o seu argumento 2. Então, ó, aqui. Argumento 1, aqui. Argumento 2. Frase pronta. Desse modo, medidas são necessárias para que essa problemática seja erradicada. Acabou a tua redação. O que você vai ter um cuidado aqui, uma necessidade? De criar as 3 imagens. E aí eu já venho. Ó, vou pegar um tema que eu sempre faço com os alunos, que eu acho bacana aqui, ó. Pequenas corrupções do cotidiano. Vamos lá. Pequenas corrupções do cotidiano. Alguém consegue lembrar para mim aí de 3 pequenas corrupções do cotidiano? Furar fila. Então, ó, primeiro, furar fila. Mais uma. Roubo? Roubo, furto, né? Furtar as pessoas, por exemplo, roubar as pessoas, né? Mais o quê? Mais o quê? Mentira, não é não? Oi? Mentira, mentira, sei lá. Mentira. O que seu aluno mais Não. faz que a gente diz, ó, isso não pode, não, que a gente quer dar 0? Bagunça. Cola. Colar na prova. Cola. Ó, Eu fazia muita bagunça, colar. colar não fazia não, né? Então, tá bom, tá bom. Então, ó, Não, fazia. furar fila, colar na prova. Vou pensar em mais uma aqui. Suborno. Oi? Suborno. Suborno. É. Você sempre suborna seus alunos. Se você não ficar quieto, vai tirar meu ponto. Isso daí não, isso daí é opressão, cara. Tá. Vou colocar aqui subornar o guarda. Ó, presta atenção. Furar fila, colar na prova, subornar o guarda.
essas são ações que ilustram bem o cenário das pequenas corrupções do cotidiano. Já fiz o início do meu texto. E aí eu venho, ó. Essas práticas ocorrem principalmente devido. Vou jogar o argumento 1, vou jogar o argumento 2. Desse modo, medidas são necessárias para que essa problemática seja erradicada. Acabou. Está pronto seu texto. É só uma questão de organização e de adaptação ali do texto. Vai fazer a redaçãozinha? Olha o exemplo, vê como é que o candidato fez, se adapta, organiza, pensa, seleciona, põe uma palavra aqui, põe um pensamento aqui, veja um argumento central. Acabou, seu texto está aí. Tá tranquilo, gente? Tá dando para entender? Sim. Difícil? Essa? Vocês acharam difícil? Não, Essa é mais. não quero. Professor, quando começa nessa Essa parte leva que as para agressões. vestibular. Essas agressões sistemáticas e repetitivas, nesse caso aí seria a apresentação do tema, né? Isso. Na verdade, é a continuação. Sabe por quê? Vamos lá. Por quê? Ó, isso aqui é um ponto muito importante nas redações de vocês que eu percebi, tá, pessoal? Não curti muito. É isso. A gente vai vendo o técnico, vai olhando assim, isso aí dá para mim não. Isso aí é muito boa. A gente vai vendo qual é que se adapta. Veja só. Isso é uma estratégia de evitar repetição de palavras. Bullying. Bullying significa agressões sistemáticas e repetitivas. Então, veja que ele teve que usar as agressões sistemáticas e repetitivas no lugar de bullying, porque se ele colocasse bullying de novo, ele perderia ponto por repetição. Inclusive, muitos de vocês perderam ponto nas redações por repetir muito as palavras. Então, tem que ter cuidado com essa questão da repetição da ideia. Cuidado com essa gramática, com essa acentuação, com essa vírgula. Olha quantos pontos vocês perderam por conta dos desvios gramaticais, pela construção dessa frase. Então, tem que ter cuidado com isso também. Tá, Isa? Então, aqui ele usou as agressões temáticas repetitivas para não repetir a palavra bullying. Ó, começou o silêncio. Vou seguir, vamos para outra. Ó, o que é uma situação concreta? Essa daqui é uma introdução muito bacana, tá? Por que ela é uma introdução bacana? A situação concreta, ela está trabalhando no campo da exemplificação. Como assim, professor, no campo da exemplificação? Algo que aconteceu recentemente, que foi noticiado, foi de conhecimento geral, as pessoas tiveram acesso, as pessoas tiveram, contato com a informação que foi circulada. Então, a situação concreta é a tentativa de você iniciar o seu texto fazendo referência a algo que aconteceu. Então, o tema é sobre a prática do bullying no ambiente escolar. Olha como é que o candidato começou a redação. No ano de 2017, professor, não lembro o ano, está muito distante. Recentemente, há algum tempo, você vai usando uma estratégia aí que você consiga dizer uma relação temporal. No ano de 2017, não lembro nem onde isso passou. Aqui, os veículos midiáticos, acabou, meu amigo, é tudo no nome genérico, tudo na tramaiazinha. No ano de 2017, os veículos midiáticos divulgaram o caso de um menino de 14 anos, de Goiânia, que sofria bullying e, por causa disso, levou uma arma à escola e efetuou disparos, matando 2 colegas. Ponto. Isso aqui é o que eu chamo de uma situação concreta. É quando você traz um exemplo da atualidade, algo que aconteceu, a gente falando agora de temas de educação, algo que aconteceu no ambiente escolar, que foi bem noticiado. Isso pode acontecer tanto com algo positivo quanto com algo negativo. Então, se você está falando aí, por exemplo, sobre uma redação que envolve a importância da leitura, a importância da literatura, você trazer a Bienal, que acontece, você trazer a relação do Museu Nacional da Língua Portuguesa, que reinaugurou. Então, é algo que você está vendo ali, que você está ligado, antenado no assunto, falou assim, opa, isso aconteceu recentemente e tem a ver com a redação. Então, você traz isso para o texto. Isso é uma situação concreta. E depois você faz um uso produtivo.
esse triste ocorrido, ou se não, esse grande evento teve importância, vai depender tudo do tema que você está trabalhando. Esse triste ocorrido evidencia o quão problemático é a questão da violência sistemática. Violência sistemática o cara está utilizando para não repetir bullying, ó, mesma coisa, nas instituições de ensino no Brasil. Nesse contexto, olha que palavra boa, né, para dar progressividade à ideia, para dar sequência à organização do pensamento. Nesse contexto, nota-se que os casos de agressões se perpetuam tanto pela ausência das famílias, quanto pela falta de ações efetivas de prevenção por parte dos colégios. Esse é o meu argumento 1. Este é o meu argumento 2. Então, essa também é uma estratégia de abertura para o seu texto. Ó, aconteceu algo recentemente e você achou interessante trazer para a redação. Joga para cá. Tranquilo, pessoal? Posso seguir? Tranquilo, professor. Beleza. Oi. Melissa, alguma dúvida? Ah, Ok. Joyce, tudo bem por aí? Camila, tá tudo bem? Kátia, tudo bem? Wesley, Wallace. Wallace tá quieto aberto, tá entendendo aí? Tudo bem, tá professor. caminhando. Dona, Beleza, beleza. essa seria a situação concreta, era antiga, não sei se eu lembro. Eu lembro de uma introdução histórica. Tem a ver com isso? Não, Era essa? não, é diferente. A situação concreta, ela lida com questões do cotidiano, situações midiáticas que foram sim. noticiadas. A situação histórica, Ok. ela vai lidar com eventos, com episódios históricos que nós tivemos no passar dos anos. Então, por exemplo, Sim. eu vou dar um exemplo aqui, né, pessoal, mas não sei se todo mundo vai conseguir acompanhar, mas só para mostrar como é que funciona. Quando a gente fala do avanço da educação, de como a educação foi importante, a educação para as classes populares, por exemplo, o tema da redação era educação para as classes populares. E aí eu vou trazer o iluminismo, conhecido como o século das luzes, que colocou como ponto central o acesso ao conhecimento, a ascensão do pensamento humano. Veja, isso é um contexto histórico. O cara está buscando lá o iluminismo para comprovar, para relacionar com a questão da educação, né? Do direito à educação, do pensamento, do conhecimento, da razão. Isso é um contexto histórico, entende? Então, é quando a gente movimenta esses movimentos, esses episódios que passaram no nosso tempo como comprovação. A gente vai falar de uma redação, por exemplo, que discuta sobre a cultura e a história africana. Por que é importante trabalhar nisso? Aí você vai lá, revisita a nossa história, mostra todo o processo escravocrata que a gente viveu, vai falar dos escravizados que nós tivemos. E isso é uma revisitação histórica. Tá? Então, isso é uma contextualização diferente. Ficou claro, Joyce? Sim. Sim? Tá. Obrigada. Nada. Agora vamos para a estratégia cultural. Tá fechando já, tá, pessoal? E aí vocês vão vendo qual é a melhor estratégia para vocês. Pratiquem, treine, tá? Para ver também qual você se sente mais confortável. Vou mostrar isso no exercício já já. A cultural é a capacidade que você tem de trazer filmes, séries, citações, teóricos, tudo que tu estudas, né, lá em conhecimentos pedagógicos, tá aqui, tá? Você pode trazer isso para a sua redação. Essa é muito bacana, inclusive, né? Essa daqui demanda que você tenha bastante conhecimento. Então, você pode trazer a legislação também para cá, a Constituição Federal, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura a todo e qualquer indivíduo o direito à educação. Ponto. E quando eu trago isso para o meu texto, eu já vejo que, tipo assim, caraca, o cara conhece, né? A LDBEM, Lei Base de Diretriz de Educação Nacional, promulga ou ressalva sobre o acesso e permanência do indivíduo no ambiente escolar. Né? Aí você traz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, evidencia ou apresenta a permanência dessas crianças no ambiente escolar até os 17 ou 18 anos. Então, você vai, né, trabalhando esse conhecimento que você tem lá nas suas aulas de conhecimentos pedagógicos. Eu já falei isso aqui uma vez e falo de novo. É interessante que você, enquanto professor na sua redação, consiga trazer esses conhecimentos, tá? Ó, não consegui trazer, tudo bem.
Então, você faz aquilo que eu disse, apela para a estrutura, apela para a organização da ideia. Agora, vocês precisam apelar, mais do que tudo, para a tese com os 2 argumentos. Escuta o que eu estou falando para vocês. Se você conseguir fazer uma introdução, e nessa introdução você conseguir deixar claro o tema, estou falando sobre esse tema, hein? Se liga. Esse aqui são os meus 2 argumentos, hein? Eu tenho a tese com os 2 argumentos, hein? O meu próximo parágrafo vai falar sobre o argumento 1, o outro vai falar sobre o argumento 2, e eu faço uma conclusão falando sobre o tema certinho, sem fugir, você já garante metade da nota, tá? Ou mais que a metade. Se você não tiver muitos desvios gramaticais. Se tiver muitos desvios gramaticais, você garante a metade. Então, o que eu estou falando aqui é importante, nem todo mundo consegue seguir, nem todo mundo sabe disso, tá? Eu estou falando isso, uma coisa que é importante para vocês. Então, sigam essas noções. Tem que apresentar os 2 argumentos. Tem que olhar para a redação e saber quais são os 2 pontos centrais que vocês vão discutir. Se eu pego um tema que fala a importância da leitura para as crianças, a importância da leitura para a sociedade brasileira, o tema está falando a importância da leitura, então tem que deixar claro quais são os 2 pontos que eu vou discutir do porquê que a leitura é importante. A leitura é importante. O tema é esse, beleza. Então, cabe destacar a partir de 2 pontos. O senso crítico e a questão profissionalizante. Acabou. Eu estou falando aqui, meu primeiro argumento vai falar sobre o senso crítico, por isso que a leitura é importante, porque desenvolve o senso crítico, a não alienação, a argumentação, o entendimento da história, o uso da retórica, ponto. O meu outro argumento vai falar sobre a questão do ensino, da questão profissionalizante. É importante que ele tenha leitura para que eles entrem no mercado de trabalho, para que ele consiga ascender socialmente e financeiramente, para que ele entenda sobre os seus direitos e seus deveres enquanto cidadão, para que ele exerça esse papel no mercado de trabalho de uma forma produtiva. Veja que eu estou olhando para o tema, eu estou pensando, eu tenho 2 argumentos. O que eu vou falar sobre esses 2 argumentos no desenvolvimento? É sobre isso. Então, vocês precisam, antes de escrever, saber pensar a respeito da temática que a banca escolheu. Tá? Espero que essas noções estejam ficando bem claras para vocês. Bom, a cultural aqui eu vou trazer só um exemplo do Albert Einstein, tá? Eu posso depois mandar lá no grupo mais materiais para vocês pensarem como que faz uma introdução com educação. A gente vai avançando. Depois a gente vai chegar nas aulas de ler redações, tá? Isso aqui é muito importante. A aula de leitura de redações, ela é fenomenal, porque ela vai fazer com que vocês consigam perceber como que os candidatos para o concurso de redação escrevem. Então, eu selecionei algumas redações para fazer essas aulas com vocês. Acho que na próxima eu já consigo trazer. Então, o grande A introdução que você apresentou lá em cima foi dessa forma cultural aqui também, não foi? Que você... Essa daqui? A primeira. Lá em cima. A primeira é cultural também, porque traz ali para a gente uma citação, tá? Também é cultural. Então, o grande cientista Albert Einstein, ao dizer que provoca uma contundente reflexão acerca da evolução tecnológica de suas... Vou mostrar para vocês. O que acontece? No material que eu mandei sobre eixo temático de educação, não sei se vocês deram uma olhada, eu sugiro que vocês façam uma leitura, eu vou mostrar para vocês rapidinho do que tem, vai ajudar muito no processo de argumentação. Tem também citações sobre educação que eu coloquei lá para vocês, tá? Para vocês verem, talvez para colocar. Poxa, acho que colocar essa citação aqui sempre vai ficar legal, vou decorar isso, enfim, usem. Então, isso aqui é uma estrutura fechada que você só vai fazer uma adaptação colocando a citação. Então, o grande cientista Albert Einstein, isso aqui você vai dizer o autor que você está trabalhando. Então, o filósofo Pitágoras, já mudei. Né? Ao dizer que, vou mudar também aqui a citação, mas a minha estrutura já está pronta. Provoca uma contundente reflexão acerca. Aqui eu vou inserir o tema. Então, só para isso aqui ficar claro, para que vocês consigam perceber o que eu estou fazendo. Aqui eu vou colocar o teórico. O educador Paulo Freire, ao dizer que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, provoca uma contundente reflexão acerca dos letramentos sociais que circundam os estudantes brasileiros. Olha que lindo, acabou. Tá bonita dessa. Então, a gente vai fazendo essas adaptações. Boto o teórico, aqui eu coloco a citação e aqui eu coloco o tema. Posso passar?
Alguma pergunta? Vou passar então. Tranquilo, pô. Beleza. Olha, eu gosto que vocês falem porque não é para sair dessa aula aqui com dúvida, não, hein? Daqui a pouco tá mandando mensagem, não entendi direito, saí com dúvida, fiz isso, fiz aquilo. Toma vergonha, vamos embora. Larga essa janta que você tá fazendo aí para ser para o marido uma hora dessa, uma janta para você, segura um pouco, daqui a pouco você faz essa janta, daqui a pouco você lava essa louça. Então, ó, diante disso, nota-se que a exposição exagerada dos sujeitos na internet é um grande problema ordiano. Professor, o que é odierno? Odierno é a mesma coisa que atual, tá? Atual, hoje em dia, tá? Atualmente. Isso aqui são palavras, vocábulos importantes. Odiernamente também existe, tá? Odiernamente, que é a mesma coisa que em relação aos tempos de hoje. Professor, E aí, o Camila? senhor teria alguma listinha com essas palavras para depois passar para a gente? Tenho sim, tá? Vou passar essa listinha aí. Inclusive, é uma das aulas. A gente vai ter uma das aulas para falar sobre essas palavras, tá? Eu vou mostrando para vocês. Na verdade, eu tenho muita coisa aqui de redação, né? Mas não consigo lançar tudo de uma vez só, daqui a pouco vocês estão pirando. Então, a gente vai fazendo gradativamente. Quem vai fazer já o concurso de Cachoeiras, eu já avisei, eu montei esse curso até a semana do concurso de Cachoeiras. Então, hoje já é uma aula de introdução. Então, assim, eu estou antecipando as aulas principais para que vocês consigam já desenvolver um texto completo para o concurso de Cachoeiras. Então, fiquem tranquilos aí. Eu não vou... vai ficar falando. Não. Semana que vem a gente já vai entrar em outra estrutura. Na outra, já a estrutura já fechou o texto. Aí a gente vai agora refinando a nossa proposta textual. Melhorando aqui, melhorando ali, colocando uma palavra aqui, discutindo um tema que é importante, falando um pouquinho de gramática, porque está errando isso e aquilo. Então, fiquem tranquilos, vai dar super certo. Tal questão agrava-se principalmente devido ao risco de crimes virtuais e à dependência de aparatos digitais. Vejam que aqui, ó, é o meu argumento 1, e vejam que aqui é o meu argumento 2. Esse tema já fala sobre a questão da tecnologia e suas consequências. Então, o que eu quis mostrar hoje para vocês, qual foi o meu papel? Ó, a introdução tem essa estrutura. Você tem que seguir essa estrutura. E não pode deixar, em hipótese alguma, de dizer a tese com os 2 argumentos. É isso. Tem que deixar claro para o corretor quais são os 2 argumentos que você vai desenvolver durante todo o seu texto. E para isso, eu trago uma listinha de frases aqui que podem ajudar vocês na hora de desenvolver as ideias, tá? Então, ó, esse cenário antagônico é fruto tanto do jogo argumento 1 quanto do jogo argumento 2. Então, vou usar lá, ó, desigualdade social e currículo antiquado. Preste atenção. Esse cenário antagônico é fruto da desigualdade, tanto da desigualdade social quanto do currículo antiquado. Nesse sentido, é fundamental discutir os motivos que colaboram para isso, tais como a desigualdade social e o currículo antiquado. Para compreender tal fenômeno, cabe analisar a desigualdade social e o currículo antiquado. Essa é uma questão que acontece tanto pela desigualdade social quanto pelo currículo antiquado. Isso ocorre especialmente devido à desigualdade social e ao currículo antiquado. Então, essas daqui são frases que você vai escolher, tu vai selecionar. Eu vou usar uma, depois vou usar outra, vou usar... Pelo amor de Deus, escolha uma e use em todo o seu texto. Você vai dizer o seguinte, vai colocar para você dentro do seu coração, ó, toda vez que eu for fazer a introdução, eu vou usar essa frase aqui porque me ajuda no direcionamento dos meus argumentos. Ponto. Você só vai apresentar uma redação no dia do seu concurso. Então, escolha um ponto aí central, 2 pontos centrais são suficientes para que vocês consigam desenvolver e deixar bem claro na redação os pontos que querem ser discutidos. Beleza? Fechamos aqui? Beleza. Ajudou, Isabel? Clareou um pouquinho aí? Como é que foi? Uma lâmpada na minha cabeça. É o quê? Uma lâmpada? Então estou feliz. Clareou. Wesley está por aí, o Wallace, Matheus, Joyce, Kátia, vambora, Melissa, Lelê, tá falando pouco, dona Lelê, saudade de você, Lelê. Daiane, tudo bem, Daiane? Tá tudo certo. Tudo certo. Eu falo pouco. A Lelê fala pouco, eu sei que fala pouco.
Tudo certo, Joyce? Tá ok, então. Tudo bem, professor? Tudo fluindo. Saudades, Daiane. Saudades. Beleza. Saudade. A lâmpada, o gênio da lâmpada. Graça. Beleza. Ó, esse dedinho aí. Esse dedinho me confunde muito com essa escola que se deu. Não sei se vocês estão gostando, estão com raiva, bolado. Vamos lá. Para a discussão, eu trouxe aqui 4 temas para que vocês consigam entender o que se deve escrever quando a temática trabalha as palavras para a gente. Então, vejam, eu peguei um tema e brinquei com a estruturação dela. Na última aula de interpretação do tema, a gente viu o seguinte: quais são as formas de interpretar, por que interpretar, como que organiza, como que coloca, como que interpreta. Ó, vamos supor que você, né, vai fazer a redação domingo e o tema da redação domingo é as vantagens do uso da tecnologia na educação brasileira. A importância do uso das tecnologias no cenário educativo atual. Os desafios das novas tecnologias em sala de aula. A tecnologia da educação brasileira. Você percebe aqui que fala sobre o mesmo assunto. Tecnologia. Tecnologia e educação. Os assuntos são os mesmos. Aqui, ó, tecnologia e educação. Mas a forma que você vai pensar, organizar, direcionar, discutir é diferente. No primeiro tema, ele está deixando claro para você as vantagens. Então, você tem que deixar claro as vantagens que você tem. Então, ó, para compreender tal fenômeno, cabe analisar. Você tem que jogar 2 vantagens. Nesse sentido, é fundamental. Vocês podem também, pessoal, usar isso aqui. Eu vou usar sempre assim. Faz uma adaptação. Você pode adaptar também, tá? Né? Vale discutir sobre esses 2 pontos. Lá, ó, aqui, deixa eu voltar. Na estratégia aqui, ó, tradicional, entre os diversos fatores relacionados a esse fenômeno, vale destacar. Aqui, essa frase também a clichê pode usar. Dentre tantos aspectos, destaca-se, pode usar. E você vai ter que usar isso de acordo com a temática. Então, ó, se ele está falando as vantagens, você vai ter que usar 2 argumentos. E esses 2 argumentos que você vai apontar, eles estão ligados ao quê? Às vantagens. A importância do uso de tecnologias no cenário educativo. Então, você vai ter que apresentar o quê? 2 importâncias. Os desafios das novas tecnologias em sala de aula. Você vai ter que apresentar 2 desafios. Falta de infraestrutura escolar, falta de formação profissional. Acabou aí, 2 desafios. Meu primeiro argumento vai falar sobre falta de estrutura educacional. Meu segundo argumento vai falar sobre a falta de capacitação dos professores. Enfrentei os 2 desafios para que as novas tecnologias estejam em sala de aula. É isso. Aqui eu tenho que apresentar 2 importâncias. Aqui eu tenho que apresentar 2 vantagens. Então, o tema vai te dar o direcionamento. Você tem que ficar ligado nas palavras-chave. E aí, quando eu tenho aqui, professor, a tecnologia na educação brasileira. E o cara não disse se é vantagem, se é importância, se é um desafio. Fica a seu critério, então. A tecnologia da educação brasileira, ó, eu acho extremamente positivo. Achou? Qual é o seu argumento 1 e qual é o seu argumento 2? Aí, quer saber? Tecnologia da educação brasileira, eu acho uma mera utopia. Eu acho isso extremamente negativo. Ah, é? Tá. Qual é o seu argumento 1? Qual é o seu argumento 2? Professor, eu acho que é positivo e acho que é negativo. Tu não acha nada, tu está em cima do muro. Então, essa hipótese, tu descarta. Ou é um, ou é outro. Acabou. Então, as vantagens do uso de tecnologia na educação brasileira. O tema está dizendo vantagens. A importância do uso... O tema está dizendo a importância. Então, ele quer 2 importâncias. Os desafios, ele quer 2 desafios. Por que você está dizendo 2, professor? Porque a gente vai apresentar 2 argumentos, 2 ideias. A tecnologia da educação brasileira é positiva. Por quê? Argumento 1. Por quê? Argumento 2. É negativo. Ó, a tecnologia da educação brasileira, ela não ocorre, não é necessário, na verdade, quando a gente observa a estrutura das escolas públicas do Brasil. Aqui, ó.
Argumento 1 e argumento 2. Então, você vai escolher o ponto que vai ser decidido. Ah, Jonathan, qual que a IBAN trabalha? A IBAN trabalha o que ela quer. Se ela vai pedir vantagem, você, lendo a proposta, vai levantar vantagens. Falou de importância, você, lendo a proposta, importâncias. Falou de desafios, você, lendo a proposta, desafios. Não falou de vantagem, importância, desafio, nada, você direciona o seu argumento dentro da temática tecnologia na educação brasileira. Alguma dúvida? Fechou, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Ó, vamos lá, então. Feliz, espero que tenha sido produtivo para vocês esse momento. Vou apresentar aqui o material que eu mandei e do porquê que eu estou mandando esse material. Eu preparei com muito cuidado, selecionei, pesquisei, ó, eixo temática educação. Aqui nós temos um material de suporte para a redação. Então, a gente sabe que a redação ela vai versar sobre o tema da educação. Ah, não vai versar diretamente sobre a educação, mas vai levar para a educação. Então, você tem que estar preparado para isso. Eu trago uma citação lindíssima do Rubem Alves, que fala das escolas que são gaiolas e das escolas que são asas. Né? É importante a gente pensar nesse papel aqui. Inclusive, na nossa primeira aula, na segunda aula, a gente discutiu sobre isso, né? Acreditar nas escolas que são asas, acreditar nos professores que fortificam o voo dos alunos. Isso aqui então, é para vocês lerem. E aí eu coloco aqui, ó, quais são os principais desafios enfrentados pelo sistema educacional hoje? Desafios socioeconômicos, a evasão escolar. E aí eu venho aqui, ó, que a evasão escolar está muito mais aprofundada. Olha aqui os argumentos, ó, baixa renda familiar, pais irresponsáveis com pouco ou nenhuma escolaridade, domicílios em áreas rurais, isolados ou de risco, trabalho infantil ou informal, discriminação racial por gênero, atraso escolar maior que 2 anos. É para vocês estudarem, tem dados estatísticos, tem tudo aqui. Ó, outro ponto que a gente vai discutir depois, o analfabetismo. Também trago material aqui sobre o Plano Nacional de Educação, nosso plano de metas aí. A gente tinha metas. Que metas, de fato, nós conseguimos aí cumprir? Quais metas não foram cumpridas? E não foram cumpridas por quê? Então, aí, ó, 20 metas. Outros desafios, violência contra os professores. E por que que isso acontece? Ó, falta de investimentos, é um material para leitura, tem que ler, tá? 2. Quais são os principais desafios enfrentados dentro da escola hoje com os alunos? Vamos deixar a meta aberta, mas quando melhor meme, Matheus. Então, ó, quais são os principais desafios enfrentados dentro da escola hoje com os alunos? Aqui, ó, uma lista de desafios que a gente enfrenta hoje e uma lista de como amenizar esses problemas, tá? Porque a banca também pode trabalhar isso com você. Ela pode trazer uma situação, um problema, e pedir que você desenvolva um texto em que seja possível apresentar soluções que revertam esse quadro, tá? Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso. Aqui. E quanto à pedagógica? Quais são os obstáculos centrais? Processo de avaliação inadequado, dados sobre as escolas não são utilizados para reflexão, Secretaria de Educação não acompanha o desenvolvimento do ensino e aprendizagem na escola, olha aí eu trabalhando na Secretaria de Educação falando isso, baixa participação dos familiares nas reuniões para a discussão dos resultados das avaliações dos alunos. Estou falando isso de um modo geral, né, gente? Não estou pensando estritamente onde eu trabalho, mas pensando a nível de Brasil. No que se refere à questão do processo de aprendizagem, quais são os percalços? Ó, quais são os problemas que a gente encontra aí para que haja uma aprendizagem significativa? Familiares não têm o hábito de leitura, pouco acompanhamento das famílias no cotidiano escolar, faltam momentos entre professores para descobertas, reflexões, revisão, então a formação continuada do professor, pouco aproveitamento dos alunos. Então, isso aqui é um material muito bom para vocês fazerem a leitura e utilizar como estratégia de ideias, argumentos, pensamentos dentro da redação. Tá? E aí, o que a gente pode fazer para reverter aquele quadro? E repertório sociocultural. Ah, quero trazer isso para a minha redação. Então, você tem aqui, ó, repertório sociocultural, coisas que falam sobre educação, Sociedade dos Poetas Mortos. Se você é professor
e você não assistiu esse filme, você está sendo um professor errado. Tem que assistir Sociedade dos Poetas Mortos. Escola de Rock, se você não assistiu Escritores da Liberdade, tu está sendo um professor errado. Tem que assistir Escritores da Liberdade. Inclusive, são filmes lindíssimos, valem muito a pena. Almeida com Carinho, Milagre de Anne Sullivan, Mentes Perigosas, Substituto, Entre os Muros da Escola também é muito bacana. E eu trago aqui para vocês citações que falam sobre educação. A educação tem raiz amarga, mas seus frutos são doces. Educar as crianças não será necessário punir os adultos. A educação visa melhorar a natureza do homem, que nem sempre é aceite pelo interessado. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Nada diferente daquilo que vocês já leram nas pautas de orientações pedagógicas, né? Se queres prever o futuro, estudo o passado. A boa educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor. Educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido, isso aqui é um ponto muito interessante. A educação é a chave para abrir outros direitos humanos. Conhecimento lhe dará a oportunidade de fazer diferença. Enfim, isso é um material que eu disponibilizei para vocês. É para fazer uma leitura atenta. Seleciona os pontos que são importantes. Se cair um tema de analfabetismo, você tem ideias. Se cair um tema de evasão escolar, você tem ideias. Se cair um tema que reflete sobre a educação brasileira em geral, você tem ideias. Então, é justamente um material que vai te dar apoio argumentativo para trabalhar com temas que envolvem educação. E, para fechar, nossa aulinha de hoje, tem que ter, né, uma redaçãozinha, tem que brincar. E como que a gente vai brincar hoje? Esse é o nosso material, tá bom? Vocês vão colocar lá na plataforma, eu vou vou criar uma página no link de atividades. Lá em cima onde vocês mandam a redação vai estar assim, atividades. Vocês vão clicar em atividade e vai ter essa proposta para vocês colocarem lá. Como não é uma redação inteira, vocês não vão receber a nota da redação inteira. Então, vocês vão receber marcações e áudios e comentários sobre a introdução que vocês fizeram. Se vocês atingiram, se colocou os 2 argumentos, se os 2 argumentos são produtivos, se você vai, de fato, conseguir desenvolver sobre eles no desenvolvimento, se você conseguiu trazer o repertório bacana, se trouxe repertório, se fala sobre o tema, se fala sobre as palavras-chave do tema. Então, é importante que vocês façam nesse material, nessa folhinha para treinar. E a quantidade de linhas também está específica, de 5 a 6. Então, qual é o primeiro tema, Jonathan? A importância da família no desenvolvimento educacional. Outro. A questão da educação financeira nas escolas brasileiras. E outro, os desafios do uso da tecnologia nos ambientes públicos e escolares. Então, aqui está voltado mais para a educação pública. Então, isso é um desafio. É um desafio por quê? A questão da educação financeira nas escolas brasileiras. Não estou dizendo se isso é produtivo, se isso é positivo, se isso é negativo. Depende aí. A importância da família. Eu estou dizendo que é importante, né? E é importante por quê esse papel? E você também pode brincar, é importante a família estar, né, ativa no processo de ensino-aprendizagem, mas às vezes é perceptível que há um descaso e isso desencadeia. Vocês vão dando opiniões, vão desenvolvendo. Oi, Camila. Só tirar uma dúvida. Pode. Todos esses são temas, né? A gente faz o recorte do tema para a gente fazer a introdução. Seria isso, né? É para fazer só a introdução, tá? Beleza. Então, você vai fazer só a introdução da letra A, só a introdução da letra B, só a introdução da letra C. Porque na correção, a gente vai perceber se agora, de fato, vocês aprenderam a fazer a introdução. Aprenderam a fazer a introdução? Bora para o desenvolvimento. Não aprendi ainda. Aí, ali, no comentário, a gente vai começar a sugerir o que você poderia colocar no lugar. E, às vezes, a gente pode mandar uma mensagenzinha para vocês pedindo para reenviar, ou seja, para refazer, tá? Aí fiquem ligados lá na plataforma, nos comunicados que saem para vocês. Tá ótimo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Dever de casa. Se um dia bater um desânimo, lembra da matrícula que você precisa, lembra do emprego
né, particular que você quer sair porque tu não aguenta mais. Lembra do contrato que você quer meter o pé, ou que você quer ter o contrato e você quer ter matrícula. Lembra das 2 matrículas que você tem, mas que você está procurando agora uma matrícula melhor. Lembra que você, por exemplo, está desempregado e você quer um emprego. Você se formou agora, ou você está se formando agora e você também quer. A gente, para estudar para concurso, tem que ter meta, tem que ter objetivo. E claro que o desânimo vem às vezes, a falta de tempo também, a preguiça também, né? Ah, eu não sei se eu vou conseguir. Esses pensamentos, às vezes, invadem a nossa mente. Mas não deixem se levar para isso. Pensem muito bem no que esses concursos podem potencializar para a vida de vocês, né? Acender a vida de vocês, fazer com que vocês tenham mais estabilidade, que vocês se organizem financeiramente, que vocês consigam ter metas e objetivos lá na frente. Então, isso tudo é fruto do nosso estudo, do nosso esforço. Vai doer um pouquinho agora, mas lá na frente, né, coisas melhores virão. Então, tenham sempre esse objetivo. Ó, desanimou? Não deixa a peteca cair. Vamos embora, que agora tu já está no curso, você já pagou pelo curso, então tem que fazer uso desse dinheiro aí. Eu falo sempre quando os alunos estão aqui, pagou, meteu o pé. Tá jogando dinheiro no lixo, né? Tá com muito dinheiro mesmo, tá com matrícula aberta para jogar dinheiro fora. Então, foca. Vamos embora. Não deixa a peteca cair. Faça a redação da última aula quem não fez, precisa fazer. Até agora, né? Inclusive, já vai fazer a próxima redação com uma nova perspectiva. Ou quem já fez a redação já viu que errou aquilo e precisava deixar claro algumas coisas. É justamente esse exercício aqui que a gente precisa fazer. Tá? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Tem sido um momento muito produtivo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero contribuir ainda mais com vocês. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá bom?